Salmo 51. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, com mais essa oportunidade de fazermos essa transmissão para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos dá graça, em nome de Jesus. Ajuda-nos para que a Tua palavra, Senhor, possa produzir o efeito nas nossas vidas para a qual ela foi enviada. Dá graça, fortalece o Teu povo, a Tua igreja, abençoa a nossa nação, Senhor. Repreende todo mal, Senhor, contra o nosso povo, contra a nossa nação, toda enfermidade. Abençoa também, Senhor, a situação do nosso país, os governantes, a política, Senhor. Ó Deus, põe tudo no eixo para que tudo continue caminhando bem, Senhor. Guarda o Teu povo, livra de todo mal. Abençoa os demais países também que estão sofrendo com essas enfermidades, ó Deus. Repreende esse mal, Senhor. Entra com a Tua provisão para que conosco nos demos o nome santo de Jesus. Amém. Essa noite eu quero meditar um pouquinho com os irmãos em um salmo que na verdade ele é bem conhecido, e esse salmo é o Salmo 51. Nós vamos fazer a leitura dele todo, do Salmo 51 todo. E o Salmo 51 ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Nós vemos aqui um salmo, né? Um salmo atribuído a Davi. E esse salmo ele fala sobre quando Davi confessa, né, o seu pecado. O título do salmo diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Existe uma situação para a humanidade que algumas pessoas ignoram, ou outras até têm conhecimento, mas não se preocupam tanto, não dão devido valor para essa situação. No caso, o homem ele nasce debaixo de uma condição, de um estado de pecador, né? O homem ele nasce pecador. Eu costumo até fazer um trocadilho lá na igreja, às vezes, né? Nós falamos muito na escola dominical, isso quando dávamos aulas para os jovens, a gente usava um trocadilho dizendo assim: o homem ele peca porque é pecador, ou ele é pecador porque ele peca,
né? Então aí as pessoas ficavam pensando e nós podemos analisar, o homem ele peca porque é pecador ou ele é pecador porque ele peca, né? Se ele fosse pecador porque ele peca, então ele seria pecador a partir do primeiro pecado. Então não é essa a situação, porque o homem nasce pecador. Então o homem peca porque ele é pecador, né? E uma passagem que, assim, uma ilustração que eu sempre utilizo assim também para falar sobre, tratar sobre esse assunto, eu falo das crianças, né? Você pega ali uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, não sei. Aí tá a criança sozinha lá na sala, ela vai lá, quebra o vasinho da mesa da mãe. Aí quando ela quebra o vasinho, a mãe entra na sala, olha para a criança e diz assim: é, quem que quebrou esse vasinho? Aí a criança olha para a mãe e balança a cabeça assim como um sinal de que não foi ela. Só tá ela na sala, mas ela dá um sinal que não foi ela. Ou seja, quem que ensinou aquela criança a mentir, né? Quem que ensinou uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos a mentir? Então, por que que no caso essa criança teve esse comportamento? Porque nós, seres humanos, somos pecadores, nascemos, né, pecadores. Por quê? Tudo por conta do pecado lá do Éden, né, o pecado de Adão e Eva. Nós temos, vamos dizer assim, esse gene em nós, né? Nós temos essa herança pecaminosa de Adão e Eva. E então, baseado nessa questão, todos nós somos pecadores. Sendo todos nós pecadores, nós precisamos de um Salvador. No caso, alguém que nos tire dessa condição pecaminosa, que é Jesus, não é? O objetivo aqui, nós não vamos falar sobre esse assunto, né, de redenção, de salvação, mas é realmente a questão do pecado. Então, para um cristão, para alguém que já se diz crente em Jesus, a situação de pecador, ela passa a ser a sua velha natureza. Nós continuamos sendo pecadores depois de cristãos, depois de professarmos a nossa fé em Jesus. Mas a partir desse momento nós temos o quê? Uma nova natureza. Agora, uma natureza de filho, né? Nós temos falado bastante sobre esse assunto, até nessas transmissões. Nós agora somos chamados filhos de Deus. Então, dentro dessa condição de filho, nós temos uma nova natureza em nós. Nós passamos por um novo nascimento. E essa condição antiga de pecador, ela continua em nós, ela não desapareceu das nossas vidas, não é? Nós temos essa condição, mas nós procuramos viver agora em novidade de vida. Mas o fato é, como nós vemos aqui no Salmo, que Davi ele era um homem temente a Deus, Davi era um homem que cria em Deus, Davi era um homem que colocava Deus à frente das suas batalhas, era um homem que tinha uma estreita comunhão com Deus, um estreito relacionamento com Deus, a ponto que Deus até chega a testificar de Davi, não é? Ainda antes dele nascer, achei um homem segundo o meu coração. O que fazia de Davi alguém tão especial diante de Deus? Nós vamos ver aqui, por exemplo, esse salmo nos mostra muito bem um pouco desse perfil, dessa personalidade, desse caráter de Davi diante de Deus. Davi estava isento de errar? Ele era isento de pecar? Não, não era. Por quê? Porque Davi, como todos nós, nasceu também pecador. Né? Todo ser humano nasce pecador. Então, Davi, ele durante a sua vida, ele comete vários erros, como todos nós cometemos, né? Eu costumo dizer que muitas vezes os nossos erros, os nossos pecados, nos geram consequências, grandes ou pequenas. Então aí é onde nós colocamos, como posso dizer, o tamanho nos pecados, vamos dizer assim, vai, um pecadão, um pecadinho. Diante de Deus isso não existe, pecado é pecado, mas nós muitas vezes usamos dessa situação, por quê? Porque quando nós pecamos, a consequência vai dizer se o pecado é grande ou pequeno. Então aqui no Salmo 51 nós observamos Davi
E Davi, ele foi aqui nessa passagem, ele foi advertido pelo profeta Natã a respeito do seu pecado com Batseba, não é? Davi, ele desejou uma mulher e ali ele colocou o marido dessa mulher à frente da batalha, conversou ali com os seus comandantes para que ele morresse em batalha para que ele pudesse ficar com essa mulher. Então Davi aqui, ele havia cometido um duplo pecado, vamos dizer assim. Ele cometeu homicídio, né, adultério, homicídio. Então, interessante é como Deus trata com essas coisas, não é? Diante de Deus, a soberania de Deus, a justiça, a retidão de Deus, ela é tão tremenda, porque Deus ele chega a ponto de dizer assim: encontrei um homem segundo o meu coração. Talvez, na visão de alguns, vai pegar mal, não vai ficar legal Davi ter cometido esse erro tão grande, sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não deixa isso de lado. Deus ele não deixa isso encoberto porque era Davi. Não, Deus traz à tona para que houvesse o quê? Um conserto, não é? Deus traz essa situação à tona para que houvesse aqui um conserto, uma oportunidade de arrependimento da parte de Davi. E isso fazia de Davi alguém especial diante de Deus. Por quê? Porque ele era um homem sensível ao Espírito de Deus a ponto de reconhecer os seus erros, não é? A ponto de admitir a sua culpa e se consertar diante de Deus. Nós vemos, né, prova disso é o Salmo 32, né? O Salmo 32, eu vou até ler aqui os primeiros versículos, olha que interessante. Ele diz assim, Salmo 32, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, aqui ainda o mesmo Davi confessando a situação de pecado, pecaminosa que ele se encontrava. Ele chega a dizer que os seus ossos se secavam dentro dele, a alegria, a vontade de viver havia se perdido por conta dessa situação em que ele estava. E muitas pessoas sofrem com problemas assim, por quê? Porque elas não sabem muitas vezes o caminho de volta, não é? É interessante que a Bíblia diz que quando nós erramos, né, o versículo bíblico ele diz: lembra-te de onde caíste, né, e arrepende-te. Ou seja, é necessário que a pessoa volte. E quando ela volta àquela situação onde ela errou, ela tem a oportunidade de se arrepender, de se consertar diante de Deus e de se consertar diante dos demais, talvez, que essa pessoa tenha prejudicado com o seu erro, não é? Então, isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Lembra, nós, como falamos no começo, todos nós somos pecadores, todos nós nascemos debaixo, né, do peso do pecado, mas nós temos, através de Jesus, a possibilidade de uma nova vida, de uma vida com abundância, de uma nova natureza, um novo nascimento que nos permite vivermos uma vida de acerto diante de Deus, não é? A velha natureza, ela existe, como eu falei desde o princípio, ela ainda está dentro de nós, ela só vai ser derrotada de uma vez por todas na vinda de Jesus, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí nossos corpos serão transformados, essa velha natureza ela deixa de existir, mas enquanto isso, a nossa vida ela vai sendo ali regida por aquilo que nós alimentamos, não é? Se nós alimentarmos a nossa comunhão com Deus, a nossa nova natureza floresce, né? E nós precisamos ter zelo por essa nova natureza. E Davi aqui, quando ele erra, ele sente o peso, ele sente toda essa preocupação pelo seu erro, ele sabe que ele não estava numa posição onde ele estava agradando a Deus. A ponto que o profeta Natã vem
e o repreende, não é? Por conta desse seu pecado, como nós citamos anteriormente. Então Davi, ele confessa o seu pecado a Deus, né? Ele cria, ele sabia que Deus era misericordioso, né? Uma vez fizeram, Davi ele havia errado e falaram para Davi, Davi, o que, que você prefere? Cair nas mãos dos seus inimigos, né? Ser derrotado em batalha ou cair nas mãos do Senhor? Davi, ele não demora em tomar uma decisão. Caia eu nas mãos do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor é misericordioso. Então, todos nós somos passíveis de erro. Mas a grande diferença, o que mostra o nosso caráter verdadeiro diante de Deus, a nossa posição diante de Deus, é nós nos arrependermos. Né? Quando às vezes a pessoa fica irada, ela fala alguma bobagem, age de uma forma que não deveria, aí a pessoa ela cai em si, ela se arrepende, não, eu preciso voltar lá e consertar essa situação. Ela não deixa passar, ela não deixa acumular. Eu sempre uso uma exposição na igreja, onde eu digo assim, mas vamos imaginar aqui agora que nós estamos na igreja, no caso, eu estaria no púlpito, né? E eu miraria a direção da porta de entrada, que ficaria de frente ao púlpito. Para mim chegar àquela porta com objetivo, basta eu andar em linha reta. Alguns passos em linha reta, eu alcançaria o objetivo que era chegar à porta. Se eu me desviar desse meu objetivo, por exemplo, 10 graus à direita ou à esquerda, nos primeiros passos isso não representa nada, eu nem vou notar a diferença. Mas quanto mais eu andar, mais eu me distancio do meu objetivo. Quanto mais eu caminhar e o ângulo for se abrindo, mais longe eu vou ficando do meu objetivo. E muitas vezes na nossa vida espiritual acontece desta forma. Por quê? Porque as pessoas cometem erros, as pessoas elas pecam e elas não estão preocupadas em se consertarem diante do Senhor. E o que acontece? Essas pessoas começam a caminhar dessa forma. E aí é um grande perigo, por quê? Porque conforme nós avançamos nessa caminhada, nós vamos saindo do trilho, nós vamos saindo do alvo ali, do objetivo, não é? E vamos abrindo ali um ângulo que no princípio é pequeno, mas conforme essa caminhada se estica, esse ângulo vai ficando maior. Então, isso nos afasta de Deus, não é? A situação do pecado nos afasta da presença do Senhor. E Davi aqui no Salmo 51, ele reconhece o seu estado pecaminoso, ele reconhece o seu erro, ele confessa a Deus o seu erro, ele pede perdão a Deus pelo seu erro e ele clama a Deus para que Deus não retirasse dele aquilo de maior valor que ele possuía. Aí a gente para pensar, Davi era rei. O que seria de maior valor para Davi? O tesouro? O reino? O poder do seu exército? O seu próprio poder como rei? Não. Sabe o que Davi pondera aqui como algo de maior valor, onde ele se preocupa nesse momento de profunda angústia na presença do Senhor? Ele clama a Deus, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. Isso fazia toda a diferença na vida de Davi. E esse posicionamento fazia de Davi alguém especial diante de Deus. Veja, Davi ele não era especial diante de Deus, ele não era alguém amado por Deus, ele não era segundo o coração de Deus, pelo homem que ele era simplesmente, pelo seu poder, pelo seu conhecimento, por ser um rei. Não, Davi, o que fazia diferença na vida de Davi era essa sensibilidade que ele tinha com Deus, em reconhecer os seus erros, em procurar viver uma vida para agradar a Deus. E nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de alguém poderoso, nós estamos falando de alguém que poderia viver a sua vida da forma que bem desejasse.
Então, isso fazia toda a diferença na vida de Davi. E hoje nós temos visto que as pessoas, elas não têm se importado tanto assim, ou pelo menos como deveriam, com a sua vida e com os seus pecados também, não é? Jesus ele deixa para nós uma lição a respeito dessa situação, quando ele vai ali lavar aos pés dos discípulos, não é? Jesus ele sempre dava o exemplo, não é? O homem de Deus ele sempre deve procurar dar o exemplo. Jesus ele dava ali o exemplo, se reunindo com seus discípulos, ele abaixava ali, pegava uma bacia e começava a lavar o pé aos discípulos. Talvez os discípulos nem entendessem naquele momento a grandeza daquele ato, né, daquilo que Jesus estava fazendo, a ponto que Pedro ele fica ali ressabiado. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé? Aí Jesus olha para Pedro e fala: olha, Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, né, sempre aquele jeitão dele, afoito, né? Ah, Senhor, então me lava todo, me lava eu todo. Aí Jesus: não, Pedro, não precisa lavar você todo. Você já foi limpo. Agora o que precisa é essa manutenção. Nós precisamos lavar os seus pés. Por quê? Porque o andar, a caminhada do dia a dia acumula sujeira. Nós, cristãos, nós já fomos limpos. A palavra de Deus diz, lá na primeira epístola de João, que nós já fomos limpos pela palavra, não é? Mas nós precisamos, na nossa caminhada do dia a dia, essa manutenção, esse conserto com Deus, esse ato de lavar os pés. Por quê? Porque todos nós pecamos, nós não somos perfeitos, como eu falei. Todos nós erramos, todos nós muitas vezes cometemos ou falamos alguma coisa que possa vir entristecer o Senhor. Então é necessário nós nos lembrarmos, não é? Onde nós erramos, de onde nós caímos, para que possamos o quê? Nos consertar com o Senhor. E desta forma nós termos uma caminhada com Deus, dia a dia com Deus. Relacionamento com Deus é dia a dia com Deus. Não é somente o culto, não é somente a igreja a qual nós estamos sentindo tanta falta agora, mas como eu tenho dito aqui desde o início, igreja somos nós, a nossa caminhada faz toda a diferença, quem nós somos no dia a dia faz toda a diferença diante de Deus, não somente o meu comportamento dentro do templo, mas o meu comportamento no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, tendo consciência de que eu sou um pecador, de que nós somos pecadores e que nós precisamos dessa manutenção, nós precisamos dessa, vamos dizer assim, lavagem dos nossos pés todos os dias, não é? Para quê? Para que não se acumule sujeira, porque quando a sujeira acumula, ela pode atrapalhar o nosso relacionamento, o nosso dia a dia com o Senhor. Então veja bem, a importância de nós termos consciência de tais coisas, porque o que nós vemos hoje é um meio hoje onde nós vemos cristãos que não se preocupam mais em se consertar, vão vivendo a sua vida, vão acumulando situações e vão levando isso adiante, quer dizer, e isso muitas vezes se torna um problema para as pessoas, não é? Nós precisamos realmente ter essa condição de nós estarmos limpos diante do Senhor. Porque muitas pessoas sofrem por problemas mal resolvidos. E nós precisamos ter isso em mente, né? Então aqui Davi, o que fazia diferença na vida de Davi era o seu comportamento diante de Deus, era a noção de quem ele era diante de Deus. Davi era rei, nós já falamos isso, mas ele sabia o seu tamanho diante de Deus, que ele era um pequeno homem diante de Deus, que ele era um pecador diante de Deus e que ele precisava da graça de Deus sobre a vida dele, do Espírito de Deus sobre a vida dele. E isso era primazia na vida de Davi. Ele podia perder até o reino, mas ele que zelava pelo Espírito de Deus na vida dele. Qual é o valor que nós temos dado ao Espírito de Deus nas nossas vidas? Eu tenho dito aqui, né, nós não sabemos como está a vida de cada um dos irmãos, de todos aqueles que estão esse tempo sem congregar.
Mas eu penso assim, que a nossa comunhão com Deus, ela é tão importante hoje, nesse estado de quarentena, da mesma forma que era quando estávamos congregando. Por quê? Porque talvez quem pensa desta forma, quando os cultos voltarem ao normal, quando eu voltar a frequentar a igreja, eu vou lá e me conserto com Deus, por enquanto eu vou aqui tocando a minha vida do jeito que dá, sem orar, sem ler a Bíblia, tá errado. Por quê? Nós precisamos zelar pela nossa comunhão com Deus, porque isso não tem preço, não é negociável para nós a comunhão com Deus. O Espírito de Deus para nós, ele não é negociável. Ele não depende. Eu, na última transmissão, até falei. Lembra dos cristãos da época da igreja primitiva? Quando eles eram presos, quando eles ficavam ali sendo torturados. Quer dizer, essas pessoas não congregavam. Mas por causa disso, eles perdiam a comunhão com Deus, eles deixavam de adorar a Deus, eles deixavam de ser tementes a Deus? Não. Porque é nessas horas que nós mostramos a nossa fidelidade. E hoje nós temos a oportunidade de mostrar nossa fidelidade a Deus nessa situação que nós estamos vivendo, de nós termos uma comunhão com Deus, uma vida na presença de Deus, independente de no momento nós estarmos congregando na igreja física ou não, né? A nossa comunhão, ela precisa estar viva dentro de nós. O Espírito de Deus, ele precisa estar atuando nas nossas vidas. Porque quem nos convence do pecado, irmãos? A Bíblia não diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Se nós não zelarmos pelo Espírito de Deus, o risco que o cristão sofre é do Espírito de Deus muitas vezes desça dela, passam a ser normais, não é? Os erros que essas pessoas cometem passam a fazer parte da rotina de vida dela. E quer dizer, isso nós podemos dizer que seria uma mente cauterizada. E Deus não quer isso para ninguém, não é? Deus, ele deseja ter um relacionamento com o seu povo, Deus, ele deseja ter um relacionamento com a sua igreja. Nós, mesmo ainda que estamos nessa situação de quarentena, nessa situação de isolamento social, nós precisamos zelar pela nossa comunhão com Deus, zelar em perseverarmos na presença de Deus, porque Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos guia, é aquele que nos fortalece nessa caminhada, e nós precisamos ter uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Então, vamos considerar, não é? Não vamos viver a nossa vida de qualquer forma nessa situação, não. Eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso zelar pelo Espírito de Deus na minha vida, eu preciso zelar pelo ouvir a palavra do Senhor, eu preciso continuar com a minha comunhão com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra. Eu preciso ter essa chama viva dentro de mim. Isso não é só para quando a igreja voltar a ter os cultos normalmente, não. Isso é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida no nosso dia a dia, para que haja comunhão com Deus hoje e não somente quando as igrejas voltarem a funcionar. Então vamos, irmãos, meditar nessa palavra, vamos zelar pela nossa comunhão com Deus. Se errou, se cometeu algum erro, lembra de onde caíste, volta, se arrepende, confessa o teu pecado. A recomendação bíblica para nós é: filhinhos, não pequeis. É para nós não pecarmos. Mas ela deixa um parênteses aberto. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo o pecado. Amém? Então, lembre-se, a sua comunhão com Deus é que vai fazer a diferença na sua vida. Sabe quando você vai ser alguém em que Deus vai se agradar de você? Não é pela sua posição social, não é pelo saldo da tua conta bancária, não é pelo teu cargo, não é pela tua a posição que você almeja, não. É quando você consegue manter a tua comunhão com Deus. É o quanto você zela por isso. Isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com Deus. Amém? Nós vamos estar orando agora. E depois dessa oração só tem um aviso rápido para dar aos irmãos.
depois eu vou estar comunicando também pelo WhatsApp, mas nesse momento nós vamos estar orando, intercedendo para que Deus ele mantenha, ele continue cuidando do nosso relacionamento, não é? Nos dando graça, nos convencendo pelo Espírito Santo, nos mostrando, nos dirigindo, nos guiando pela sua palavra, para que a gente possa manter uma vida verdadeiramente na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito, Senhor, continue atuando na vida do Teu povo, Senhor, para que o Teu Espírito continue, Senhor, guiando a cada um, que o Teu Espírito continue, Senhor, convencendo, nos dirigindo, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos com a nossa comunhão contigo, Senhor, preservada a cada dia. Ainda, Senhor, que não estejamos congregando na igreja física, mas igreja somos nós, Senhor, cada um de nós somos templo do Teu Espírito Santo, e que Ele possa fazer morada nas nossas vidas, que Ele ache, Senhor, um lugar aconchegante, limpo, Senhor, agradável dentro de nós, para que Ele faça morada. Abençoa o Teu povo, continua guardando, livrando, Senhor, a cada um do Teu povo, cada um dos Teus servos de todo mal. Abençoa para que haja o Teu sangue nos umbrais das nossas portas, livrando assim o Teu povo de toda enfermidade, de toda praga, de toda peste, Senhor. Repreende esse mal, ó Deus, dá graça, fortalece o Teu povo na Tua presença, preserva a Tua igreja, Senhor, na Tua presença. A Tua igreja ela é vencedora, a Tua igreja ela é gloriosa, é a noiva do Cordeiro, preparada para encontrar contigo naquele grande dia. Ajuda, Senhor, persevera para a glória do Teu nome, preserva para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda o Teu povo nas dificuldades, Senhor, Tu és provedor, que não falte o pão na mesa do Teu povo, que o Senhor continue abençoando, Senhor, provendo as necessidades, livrando de todo mal. Ajuda da graça da vitória, assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Eu tenho um aviso rápido para deixar para os irmãos aqui. Nós recebemos uma instrução ministerial ontem falando sobre a nossa ceia, e nós temos ali instruções do ministério para estarmos ministrando a ceia aos irmãos. Então nós já falamos com alguns irmãos hoje, nós vamos estar contatando a cada família pelo WhatsApp para que a gente se organize em números pequenos, para não haver aglomeração na igreja, para não haver ali muita gente ao mesmo tempo. Então nesse próximo domingo agora, nós estaremos ministrando a ceia, não vai haver um culto, não vai haver uma pregação, vai ser somente a ministração da ceia. Nós vamos estar ali consagrando o pão, o suco de uva, e vamos estar servindo a ceia aos irmãos. E nós vamos estar aí fazendo uma agenda, uma cronologia desse trabalho, né? Uma ordem aí de chegada para os irmãos, para que não haja aglomeração na igreja. Então a nossa intenção é que entre ali no máximo 3 ou 4 pessoas, receba ali a ceia, possa participar da ceia, essas pessoas saindo da igreja, depois chega mais um grupo de irmãos e assim por diante, para que todos participem. Os irmãos que fazem parte do grupo de risco, ou que já têm 60 anos a mais, estão dispensados, não é? De participarem no domingo, né, da ceia. E aí nós vamos fazer o possível para estar servindo os irmãos nas suas casas. Mas aí nós vamos estar combinando tudo, vamos passar todas as informações via WhatsApp, amém? Os irmãos continuem orando, vamos continuar intercedendo uns pelos outros, vamos continuar orando para que o Senhor venha nos guardar e que em breve a nossa vida possa voltar ao normal, que essa situação passe, que esse mal seja repreendido e o nome do Senhor seja glorificado no fim de toda essa situação. Amém? Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem tendo aí uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela participação.